Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Aqui no Religare, hoje eu recebo Moisés Bardelotto. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos, autor de E o Verbo se fez rede, Religiosidades em Reconstrução no Ambiente Digital. Este livro, publicado pela Paulinas, ele foi cedido pelo nosso convidado para você, para um sorteio. E você, se quiser participar, basta escrever para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. Bom, eu queria conversar com você sobre duas linhas, digamos assim, o lado mais oficial, né, o Vaticano, mas também falar um pouco sobre o movimento de grupos católicos que estão tomando as redes, né, e estão manifestando também a sua fé, a sua experiência religiosa. Bom, acho que todo mundo se lembra de quando o Papa Bento XVI, né, lançou o seu primeiro tweet, né? Isso foi considerado um marco, e você analisa isso na obra. O livro ele tenta repassar, digamos assim, uma espécie de transversalidade, digamos assim, do catolicismo em rede, né? Seja desde o ponto de vista bem institucional, Vaticano, né? Então, o primeiro caso é justamente esse, né? A entrada de um pontífice no Twitter, né? O que significa isso, ter pela primeira vez na história um Papa que é mídia ele mesmo, né? Ele como pessoa, né, aos olhos da sociedade, é produtor de conteúdo, né? Ele assinando o seu próprio conteúdo, né, colocando o seu nome, digamos assim, nesses tweets semanais, praticamente diários, né? Então esse é um dos primeiros casos que o livro analisa, né? E depois dois casos, Vaticano e brasileiro, também dentro do nível mais institucional, que o segundo caso é a Rádio Vaticano, o programa brasileiro. Aliás, o programa brasileiro foi o pioneiro no Facebook, né, em termos de presença de um órgão mais institucional, né, da Santa Sé no Facebook. Então, o livro justamente analisa isso, como é que se deu essa entrada, né, da Rádio Vaticano, quer dizer, toda a instituição que é, a história que tem, né, e o programa brasileiro, os jornalistas brasileiros tomando essa iniciativa aí de pioneirismo. Um outro projeto que nasceu também no meio dos jovens, né, os Jovens Conectados, aqui no Brasil, né, nasce de um grupo de jovens católicos que começam a trabalhar com essas questões da rede e pelos seus vínculos com alguns bispos, com alguns padres que tinham contatos na CNBB, a CNBB aposta, então, dá sua chancela, digamos assim, para esse grupo, e hoje eles estão dentro da própria estrutura da CNBB, na Comissão Episcopal para Pastoral Juvenil. Então, eles falam também em nome da instituição, mas é um grupo que nasce, né, no meio dos jovens. Então, é interessante também essa transição, digamos assim, do campo mais social para o campo institucional católico. E o último caso, que é um caso, né, dentre vários outros, que é justamente, como você falava, quer dizer, grupos católicos, né, que se anunciam como católicos na rede e falam sobre o catolicismo em rede, né, mesmo não tendo nenhum tipo de autorização institucional, não tendo nenhum tipo de oficialidade, mas constroem conteúdos, posts, vídeos sobre o catolicismo. E o livro pega justamente aquilo que eu chamei de minoria periférica dentro do catolicismo, né, que é um grupo de católicos LGBT, uma página no Facebook que se chama Diversidade Católica, e como eles trabalham todas essas questões, que são bem de fronteira, né, ainda no catolicismo, como é que eles trabalham esse tipo de questão no Facebook, no diálogo, seja com católicos, seja com não católicos, seja com membros da comunidade LGBT, seja com, né, pessoas com católicos heterossexuais, enfim, como é que se dá esse diálogo dessa questão tão de fronteira num âmbito tão aberto como a rede social. Né? Então tem todo um processo comunicacional deles né, para ressignificar o catolicismo, digamos, a partir desse ponto de vista LGBT. Né? Mas aí a gente poderia ver também vários outros casos. O livro se detém nesse. Mas hoje o que a gente mais vê é isso, quer dizer, grupos comuns que começam a falar sobre o catolicismo por conta própria, né, por uma espécie de autonomia, digamos assim, que as redes sociais dão para as pessoas, né, com seus celulares, com as suas contas pessoais nas redes sociais. Elas se sentem autorizadas a falar sobre o que quiser, né? E do ponto de vista que quiser, e jogar isso nas redes, né? Só que isso circula.
isso, né, permeia, digamos assim, a sociedade, né, e começa a gerar novos sentidos que vão muito além daquilo que a própria igreja gostaria que circulasse na sociedade, né? Então, assim como toda grande família, no caso a Igreja Católica, ela internamente ela possui uma diversidade enorme. Oficialmente a instituição preza, né, pela administração das informações, né, e, bom, isso é possível talvez controlar lá no Vaticano, nos meios oficiais, mas como que se faz isso com a rede, né? Não é mais possível, não? Não tem como. E o livro ele aborda isso, né? O que acontece do ponto de vista da instituição especificamente, quando essa instituição começa a fazer parte da própria rede. O que é a rede, né? Aquilo que não tem um centro controlador. A rede são justamente as relações. Sim. Então a igreja deixa de ser um polo produtor de conteúdo, um polo produtor de cultura, né? A igreja é instituição nesse ponto de vista, e passa a ser um sujeito dentre vários outros sujeitos que falam o catolicismo, narram o catolicismo dos seus pontos de vista, né? Então é interessante ver também o desdobramento disso, como é que a igreja institucional vai tentando agir dentro desse contexto que é muito mais complexo, e, por outro lado, como é que a sociedade vai ressignificando o catolicismo. Aí então, faz muito sentido usar o termo reforma, né? Reforma claro, digital, como reforma digital. Então, quer dizer, tem todo um processo que a gente não sabe muito ainda para onde vai, né? Os desdobramentos disso ao longo do tempo. Mas o que a gente percebe é justamente isso, um esgarçamento, né? Um uso, digamos assim, do catolicismo nos dois sentidos, né? De uso, porque as pessoas falam sobre isso, mas um uso também naquele sentido mais de, né, tudo que é usável acaba se desgastando, quer dizer, acaba se esgarçando, acaba se transformando, né? Então, o que a gente vê nas redes é isso, o catolicismo sendo posto em jogo por esses vários sujeitos, né? E os desdobramentos disso, novas pesquisas precisam se dedicar para entender isso, né? Para ver o que isso, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, o que isso pode produzir também para o catolicismo como tal, né? Sim. Agora chama a atenção, digamos assim, do ponto de vista oficial, né, a centralidade na figura do Papa, né? A presença do Papa, por exemplo, no Twitter, como você já falou da conta, no Facebook, essa conta brasileira. Sim. Né? E é interessante, parece que é uma aposta também na figura papal como uma resposta para essa, digamos, transformação da própria identidade da igreja, né? Nesse processo em que ela vai se tornando cada vez mais social, digamos assim, né? As pessoas podem falar sobre a igreja, produzir significado sobre essa igreja. Parece que é uma aposta numa figura personalizada para que dê uma espécie de unidade dentro daquilo que já é incontrolável, né? Quer dizer, os vários catolicismos começam a expressar essa sua autonomia, produzindo conteúdos nas redes, pontos de vista bem diferentes, como a gente conversava antes, e a aposta no Papa parece ser uma tentativa de dizer ainda existe uma figura que concentra esses sentidos do catolicismo, né? Olhem para ele para entender o que é o catolicismo hoje, né? E aí, claro, a gente pode também fazer uma espécie de análise disso, né? Até que ponto isso vai surtir algum tipo de efeito, né? Mas é bem isso, o Papa Bento XVI nessa posta no Twitter, hoje o Papa Francisco também tem a sua conta pessoal no Instagram, nessa rede social de fotos, né? Então, me parece ser tentativas da Igreja de reforçar uma identidade centralizada no Papa dentro de um contexto social de reforma mesmo, né? De transformação dos sentidos católicos, dos símbolos católicos, né? Então parece que é uma tentativa ao mesmo tempo da igreja se fazer presente nesse ambiente, mas trazer de novo esse aspecto da centralidade e de uma figura que de certo modo dá um norte para aquilo que a instituição considera como católico, né? Sendo que o católico vai justamente se esvaindo por outros lados, né? Sim. Bom, seu livro foi apresentado por uma pessoa de bastante destaque, né, em todo o cenário atual, né, das comunicações da Igreja Católica. E ele destaca do seu livro como, assim, no prefácio, né, respostas pastorais, né? Por exemplo, ele fala da pastoral da resposta, a pastoral da pergunta, da pastoral de conteúdos, a pastoral centrada na pessoa, da pastoral da transmissão ao testemunho, da propaganda à proximidade. Como é que você vê o seu livro colaborando na reflexão a esses desafios da Igreja Católica no mundo contemporâneo? Isso. Eu acredito que o livro ele atende a vários públicos, né? Eu acho que tanto para quem quer
quem gosta e quem pesquisa esse tipo de temática, seja do ponto de vista da teologia, das ciências da religião, da própria comunicação, né? Mas também, especialmente a parte final, quando são mais considerações minhas, pessoais, né? As conclusões que eu chego, eu acho que aí eu tento focar especialmente em quem trabalha com isso na prática pastoral, né? Sejam sacerdotes, religiosos, leigos, enfim, que tem algum tipo de liderança nesse processo de comunicação da igreja. E eu acho que vai um pouco nessa linha do Antônio Spadaro, que você comentava, que faz o prefácio do livro. Né? Quer dizer, também precisa de respostas novas. Né? O desafio desse cenário contemporâneo demanda respostas pastorais, novas e renovadas. Quer dizer, uma pastoral que, como ele diz, né, nesse aspecto, né, que não seja mais de meras respostas que são dadas, né, mas uma pastoral que proponha perguntas, quer dizer, ou que escute as perguntas que se fazem presentes nessas redes. Né? Porque as redes são isso, quer dizer, são relações, são contatos, são formas de viver a proximidade, o sentido de comunidade, né, a partir de outra forma, né, outras experiências. Então, também a igreja, ao se fazer presente nessa rede, muito mais do que ficar anunciando a si mesma ou querer simplesmente bombardear as pessoas com mensagens religiosas, acho que o desafio à igreja de se fazer presente nesse ambiente digital é tentar interpretar o que está acontecendo aí. Né? Que transformações essas pessoas estão vivendo, que novas perguntas estão surgindo, né? Por que as pessoas depositam tanto tempo, tanto investimento pessoal nessas redes? Né? E a partir dessa escuta das redes, aí sim propor respostas mais significativas. Moisés, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No Religare. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado e doutorado através da nossa página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.